Acabou de... Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Tia Má, Jéssica, sejam bem-vindos. Já estamos aqui procurando o Alberto, nosso amigo. 7537. Hoje eu tenho novos assessores. O Rafa, a Luísa Lian, blogueiríssima, veio me ajudar. Consta 7537. Estamos procurando o Alberto, ele ali. Vamos falando um oi até o pessoal entrar. Olá, pessoal, minha equipe. Oi, Alberto. Oi, Rosinha. O Renan, a Naila, a Jéssica, minha equipe. Sejam bem-vindos. Tudo Até bem? nasceu. Olá, Douglas. Seja bem-vindo, querido. Que lindo. Sejam bem-vindos os convidados do Alberto também, lógico. Vamos dar um tempinho até o pessoal ir entrando. Uma honra ter vocês conosco nessa noite, né? Estamos já deixando fixo toda quinta, tem live da Rosa WR. Obrigado, gente. Obrigado pelos carinhos, pelos cumprimentos. Oi, Beth. Oi, Tereza. Clarice, querida. Tudo bem, Alberto? Tudo É a bom. primeira live do dia? É a primeira live Da noite. do dia, Alberto? Da noite, nesse caso. E que horas são? Olha, Aqui WR, são recuperamos nossa página. Que horas são, Alberto? 11 da noite. 11? Você já 11. jantou, então? Lógico. Aqui nós ainda estamos esperando o Vilney para fazer a nossa janta. Obrigada, Luísa, pelo prestígio, pela presença. De nada, tia. A Rulizinha hoje me abandonou, viu, Ruli? A Luísa que está me assessorando e o Rafa. Oi, Pedro. Seja bem-vindo. Hoje é o Pedro de verdade. A semana passada o Vilney usou o celular do Pedro para participar com a gente. Olá, Helena, seja bem-vinda. Volney, querido, que está com o Vilney. Põe aí ao vivo, Marilda. Silmara, obrigado, amor, pelo comentário lindo. Muito obrigada. Beijo, Marilda. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Alberto, fui fazer a mesma coisa. Você sabe. Vamos lá. Tem gente entrando. Acho que vou esperar mais um pouquinho. Gente, não posso deixar de fazer os agradecimentos dos meus patrocinadores, que já está sendo um sucesso. Andreas Hair, maquiagem, cabelo. Reparem que hoje eu estou fina, com joias da Relojaria Zenith. Muito obrigado. O nosso arranjo hoje é da Boutique das Orquídeas, da minha... Sua pele está linda. Obrigado, Marilda. É da Andreas Hair, viu? A orquídea hoje é da Boutique das Orquídeas, da minha amiga Gi. Obrigado, gente. Então, vamos começar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, como eu não deixo de falar, informal, referente ao destino, Áustria e Alemanha. Uma viagem dos contos de fadas, um roteiro de sonho e fantasia, onde descobriremos os encantos dos palácios e castelos. Boa noite, Sandra. Obrigado pela presença. Clarice, linda. Nosso convidado para a live de hoje é nosso amigo,
Alberto Costa, proprietário da empresa Glamour de IMC, com sede em Portugal, e guia condutor dos grupos nos destinos Portugal, Espanha, França, Alemanha e Áustria. Seja muito bem-vindo, Alberto. Muito obrigado por ter aceito o convite. Desculpa o horário, né? Por conta do fuso horário, nós sabemos que aí é noite. Então, meu agradecimento é em dobro. Obrigada mesmo. E, por favor, fique à vontade para cumprimentar os nossos amigos que estão presentes com a gente nessa noite. Ora, muito boa noite para todo mundo. Como a Rosinha já disse, meu nome é Alberto Costa e queria começar não só por agradecer essa oportunidade, essa honra de estar com vocês e com a Rosinha, mas também começar por dar os parabéns à WR, que completou agora 27 anos, não são 27 dias. Isso faz uma vida dedicada ao turismo, dedicada aos clientes, dedicada, no fundo, a vocês. Então, obrigado, Alberto. Obrigado, eu me honro muito de fazer parte desse grupo de amigos agora, né? É uma longa caminhada. Graças a Deus, eu amo o que eu faço, então parece que foi ontem. É igual quando a gente tem um filho, né, que cresce e fala, não é possível, parece que foi ontem. Obrigada. É verdade. Então, feita essa homenagem, vamos entrar aqui, eu vou tentar me controlar no tempo, e vou começar tentando entrar aqui no tema deste roteiro. Vocês sabem que, já devem ter ouvido falar, que Deus é brasileiro, né? E sendo brasileiro é carioca, porque, pois eu conto por quê. Os paulistas que desculpem, mas é carioca. Agora, há uma coisa inevitável, reconhecer que se Deus começou fazendo a obra por algum lugar, foi exatamente por estes recantos que nós vamos abordar hoje. Essa viagem acreditem, por uma das... Olha que eu já andei por muito lugar. Talvez das paisagens mais bonitas, do povo mais tranquilo, da qualidade de vida, enfim, mais parecida com aquilo que a gente conhece de paraíso. É por ali, é por ali. A gente vai caminhar ali pelo meio exatamente desse paraíso. O roteiro começa na Áustria e vai terminar na Alemanha. E começa na Áustria em grande, né? Começa em Viena. A Áustria é curioso porque é um país muito discreto, você não ouve falar muito da Áustria, você não ouve, sobretudo da América do Sul, na América de uma maneira geral, mas não ouve falar muito da Áustria. É um país discreto, gosta de ser discreto, já foi indiscreto há décadas passadas e deu mau resultado, e hoje em dia eles optaram por uma qualidade de vida incrível. É um país com um grau cultural muito grande, nem se orgulha muito disso. Você, quando fala com um austríaco, e eu tenho a minha filha mais velha, mora em Viena já há muitos anos, e é curioso... Não? Perdão? Que privilégio. É dela, né? Mas estava dizendo que, conversando, claro, quem mora lá se apercebe de algumas sintonias mais finas, o austríaco nem se orgulha muito de algumas coisas que para nós seria motivo de orgulho. E um deles é a cultura, porque já nasce com eles. A ligação da Áustria, ou dos austríacos, com a cultura, com a música, é visceral, já nasce do berço. É o único país que eu conheço que a música, seja cantada, tocada, os instrumentos, fazem parte da escola primária e secundária até a universidade. É uma das matérias, como matemática, como alemão, enfim. Então, se você perguntar a um austríaco qualquer se ele sabe tocar música, se sabe tocar um instrumento, a resposta normal dele é não. E você diz, como não? Como não? Todos eles. Por quê? Porque ele acha que não toca, porque na ótica dele o padrão é muito mais acima.
Se me perguntarem se eu toco violão, a minha resposta é sim. E depois me envergonho quando chega alguém que sabe tocar violão, como é lógico. O austríaco faz o oposto. Então, é normal o indivíduo saber tocar 2, 3 instrumentos, porque ele aprendeu isso durante muito tempo. E só para introduzir um pouquinho o glamour daquilo que a gente vai encontrar na Áustria, de uma maneira geral, e, obviamente, na Baviera, que é a parte sul da Alemanha, onde vai terminar o nosso roteiro. Porque hoje, como vocês sabem, são 2 países, mas só há muito pouco tempo, né? Portanto, a Áustria, para vocês terem uma ideia, é um país um pouco maior que Portugal, um país mediano. Para o Brasil, é um país pequeno. Tem menos pessoas, menos habitantes que Portugal. Portugal tem 10 milhões, a Áustria tem 8,5, mais ou menos. Então, eles construíram todo esse império, sobretudo na época dos imperadores, enfim, da monarquia, muito baseado numa das principais riquezas, ou foi uma das principais riquezas, que foi o sal. Para quem mora no Brasil ou em Portugal, perto do litoral, a gente não valoriza, né? Mas quem mora no interior, vocês imaginam que naquela época o sal era mais caro que o ouro. O sal é mais caro que o ouro. E de onde é que eles iam buscar sal? Exatamente às minas, às montanhas. Eu trouxe aqui, até da última vez, uma coisa para quem não conhece. Isto é uma pedra de sal. Ah, que lindo! É uma pedra de sal. Eles extraíam isso extraem da montanha, hoje, obviamente, não mais com a mesma função, mas depois colocavam essas pedras, que são muito bonitas, um cor de laranja, um cor de rosa translúcido, muito bonito, por isso é que eles fazem esses apoios para a vela, candeeiros, enfim, abajures, e colocavam isso dentro de água, derretiam e extraíam daí o sal. E nós vamos, entre outras coisas, para quem já conhece, a palavra salário veio exatamente disso, porque a retribuição do trabalho era paga em sal, né? Para terem uma ideia. Então, isso para explicar porque é que nós vamos encontrar uma cidade chamada Salzburgo. Salz, em alemão, é Salzburgo, né? A cidade do sal. Mas, embora as minas até não fiquem ali perto, mas nós vamos visitar algumas dessas cidades, como é o caso de Hallstatt, que é uma cidade muito bonita, parece de bonecas, mas muito discreta, e a estrada para lá, ainda hoje, é lindíssima, mas muito estreita, demasiadamente estreita para a beleza da cidade. Mas por quê? Porque ela esconde exatamente a maior mina de sal lá em cima, nas montanhas, né? Bom, mas então, iniciando por Viena, Viena é uma cidade plana, uma cidade glamurosa, uma cidade que tem o que eles chamam mesmo de ring, no fundo é um anel que circunda, como muitas cidades europeias, que circunda a parte histórica, a parte monumental, que fica toda, então, podendo ser visitável a pé. Então, é uma cidade bastante tranquila, bastante interessante, por todos os monumentos interessantes, todos os pontos turísticos interessantes, talvez um apenas, que é o famoso Palácio de Schönbrunn, que fica um pouquinho fora, mas o restante está dentro do ringue e nós vamos visitar. Esse palácio nós conhecemos quando fizemos o leste europeu. Eu sei que tem vários passageiros aqui conosco que fizeram esse tour do leste europeu ano retrasado. E nós visitamos esse palácio. Maravilhoso, belíssimo. Fantástico. Ele não é o maior palácio de Viena, mas é de longe o mais bonito. Nós estamos falando, para quem não conhece, de um palácio que tem 1.442 cômodos, dos quais só 40 são visitáveis. Então, você pensar num palácio em que você visita 40 cômodos e existem mais 1.100, dá uma ideia da dimensão. Ele foi construído para rivalizar com Versailles. Os jardins são lindíssimos, tal como os de Versailles, mas os jardins de Schönbrunn são famosíssimos.
Entre outras coisas, dentro do jardim, para vocês terem uma ideia, tem o Jardim Zoológico. Então, é um local para você passar ao austríaco, por exemplo, passar o final de semana. Então, é uma coisa imensamente grande, é muito bonito. Eles têm uma autêntica adoração pelas flores. Aliás, na Europa, sobretudo nesta época, e a época exatamente da viagem é a época da primavera. Eu ia fazer esse comentário, Alberto, exatamente isso. Falar que a escolha do nosso roteiro, que, como eu comentei, nós tínhamos dividido em tópicos, é falar do clima, né? Que nós estaremos exatamente na primavera, não é isso? O período da nossa estadia lá será a primavera. Normalmente, para os meus grupos, eu escolho ou a primavera ou o final do inverno. Mas, para mim, a primavera é tudo. É o que valoriza, que a gente pega os jardins, algo que não se encontra em qualquer lugar, né? Então, essa época é ideal, claro, e só para fazer alusão que esse é apenas um dos muitos jardins que a gente vai ver, não só em Viena, mas ao longo do percurso todo. Mas só complementando um pouquinho a história de Viena, nós estamos falando de uma cidade, só na cidade tem 450 bailes por ano, bailes de valsa, né? Então, é como ir à praia, é igual. Então, caiu aí alguma coisa, mas acho que voltou, né? Alguma coisa deu errado. Não tem problema. Mas Isso eu para estou no dizer. 4G, não era para ter caído, não. Tem problema. Qualquer coisa eu interrompo e volto para trás. Mas estava dizendo o seguinte: a cidade, então, tem esse ringue, essa circular, né? Ou periférique, como diriam em francês, mas tudo à volta dentro a parte monumental e à volta exatamente desse ringue nós vamos pegar o ônibus e dar uma volta completa à cidade para situar todo mundo. Nós vamos ver os principais jardins, os principais monumentos, o que eles chamam de Rathaus, na verdade é a prefeitura, mas se torna talvez o edifício público mais notório, porque é ali que eles fazem os fogos de artifício, a virada do ano é ali, tudo de importante é ali. No inverno eles colocam inclusive um ringue de patinagem, como se fosse uma chinquene, então você vê os pais, as crianças, todo mundo andando à volta. É muito interessante. Tem um mercadinho, os mercados de Natal são ali, as barraquinhas, eles servem vinho quente, é um Glühwein, com rum. É interessante. Então, tudo acontece ali à volta da Rathaus, né? da prefeitura. E que fica, então, no ringue. Vamos ver alguns dos jardins muito bem tratados, e eles têm uma autêntica reverência, não fossem eles ligam, uma autêntica reverência aos compositores, né? Compositores, que é o caso do Strauss, do Mozart, como é lógico, o Beethoven, que ele, apesar de não ser austríaco, eles dizem que eles têm ali um problema qualquer cultural. É que eles dizem que o Beethoven é austríaco e dizem que o Hitler não era. Então, tem ali um problemazinho. Mas, enfim, em termos de música, obviamente, eles adoram esses ídolos, obviamente, e você é simplesmente atropelado para onde você olhar, você vê o Mozart, né? Você vê o Strauss, você vê o Beethoven. Porque desde as lojinhas de chocolate ao licor de chocolate, enfim, cruza o Danúbio e tem do outro lado, para quem obviamente acompanha a música, não é à toa exatamente que o Danúbio faz parte da cultura da Áustria, né? Danúbio esse que, inclusive, quando atravessa Viena, é curioso porque ele se divide. Ele é dividido naquilo que eles chamam do canal e do rio. Então faz uma ilha. Essa ilha é onde eles, inclusive, fazem praia. Tem
um calçadão a toda a volta, das 4 margens, no fundo, da ilha e das 2 laterais, e você vê o pessoal andando de bicicleta. Nós vamos também descer, porque aquela parte é um pouquinho mais baixa, nós vamos descer, atravessar as pontes, vocês vão adorar ver o pessoal. Talvez ainda em maio não, mas aí final de junho, julho, você vê o pessoal deitando na grama e tal como fazem em Paris junto do Sena, é, tomando banho do sol, e eles chamam mesmo de praia, né? Eles vão à praia, né? Fica no meio do rio. Mas rio esse que, aliás, a água ali é omnipresente, você vê, inclusive, a água é verde, um verde claro, lindíssimo, porque ela escorre diretamente das montanhas, né? Vem das montanhas que estão à volta. A cidade é plana, mas tem muitas montanhas à volta. É talvez a única cidade que eu conheço que a água potável, a água da companhia, que você abre a torneira, até em casa, não tem tratamento. Deve ter um controle qualquer, mas não tem tratamento. Ela não cheira, não sabe, é cloro. Você, numa bica no meio da rua, abre, toma diretamente. Você vê as pessoas tomando água diretamente, porque a água é muito pura. Então, eles têm uma autêntica qualidade de vida invejável. Eles já foram Viena, então foi inúmeras vezes, não sei exatamente agora quais, mas inúmeras vezes, considerada a cidade com maior qualidade de vida do mundo. E ali, na Áustria e na Baviera, onde nós vamos, este percurso parece que o tempo passa de uma forma muito mais devagar. As pessoas têm tempo para tudo, tudo funciona, os transportes públicos, vocês vão ver os trams passando, tem o metrô também, os trens, e é normal você, quando quer ir de um local para o outro, você tem 2 ou 3 opções igualmente válidas e todas normalmente gratuitas, porque você compra aquele passe. Quem habita lá, né? Compra o passe anual e depois não se preocupa mais com isso, né? Bom, e só para falar, vamos ver uma cidade monumental, muito bem preservada, sobretudo porque, enfim, para quem acompanha a história, nenhum de nós é desse tempo, mas o Hitler, pelo fato de ser austríaco, aliás, ele nasceu bem naquilo que é hoje Baviera, né? Mas ele tentou, ele tinha uma autêntica, ele então foi querer ser aluno do Instituto de Belas Artes em Viena. Mas exatamente porque ele se encantava com aquilo, ele protegeu muito bem quando invadiu a Áustria, e isso poupou muitos dos monumentos que nós vamos ver de terem sido, obviamente, bombardeados, né? Sorte nossa, sorte vossa, que vão poder ver monumentos lindíssimos, coisa que infelizmente não aconteceu, como vocês sabem, em muitas outras cidades na Alemanha, né? Mas na Áustria, sim, ele preservou e essa é uma vantagem. Então, nós vamos ver ali dentro, na parte histórica, alguns monumentos que certamente vocês já ouviram falar, que é o caso do Palácio da Sissi, o Hofburg. Sua história, sua força, né? Exatamente. Ela não nasceu ali, mas foi ali que ela fez, obviamente, fama. Para quem Sissi é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo e ficou notabilizada exatamente pelo filme da Sissi. Todo aquele Fausto da corte, curiosamente, que encantaria qualquer princesa, a ela não gostou e ela acabou mal porque acabou assassinada. Mas enfim, essa é a parte mais triste. A parte que nós vamos ver são os aposentos dela. A cama dela é toda feita em jacarandá, vinda do Brasil. Estamos falando de uma mulher do século XIX, ou seja, as ligações, falando agora do Brasil, as ligações entre a casa monárquica austríaca, os Hofburg, e o Brasil, assim como Portugal, também são históricas, né? A gente sabe que a Leopoldina, casada com Dom Pedro I, era neta da imperatriz da Áustria e, portanto, as ligações são muito grandes. Existem, inclusive, muitos músicos, gente da ciência, brasileiros, à frente de alguns locais muito destacados
maestros, etc., de Viena ou da Áustria. Né? Falando inclusive dessa parte da Áustria, eles têm uma parte interessante que aqui, vocês imaginem o que eram as cavalariças. As cavalariças, onde eles guardavam os cavalos. E moravam 3.000 e poucas pessoas que atendiam o palácio. E em 2001 eles remodelaram aquilo tudo, que ficou abandonado durante muitos anos, e é uma zona tão grande, com edifícios tão grandes, que eles apelidaram aquilo de Museum Cartier, ou seja, é um quarteirão só de museus. E ali eles têm inúmeras coleções de arte, inúmeras coleções, sobretudo de arte moderna, uma que eu depois sugiro, quando vocês tiverem um tempinho livre. O Alberto, tem algum amigo seu perguntando se tem bacalhau na Áustria? Jamais. De Belém, fado. Jamais. O Alexandre está por fora. Esse cara... As pessoas estão interagindo. Muito bacana, Alexandre. A gente depois vai na parte da gastronomia, mas esquece bacalhau na Áustria. Não sabe nem o que é. E quando comem cru, que é uma coisa... Cru não, fresco. Mas enfim, desviando aqui do assunto. Mas estávamos falando que esse Museum Cartier, vocês vão ver museus gigantescos de arte moderna, algumas coleções famosas, como a coleção do Leopoldo. O Leopoldo era um senhor que morreu agora há pouco tempo, e ele, para terem uma ideia, era o indivíduo pessoa física com a maior coleção de arte do mundo. Então, entre outras coisas, tinha quadros. Aliás, existe uma parte vocês, quem acompanha arte, sabe que o Gustav Klimt era austríaco, de Viena, tem uma coleção gigantesca. Provavelmente a obra mais conhecida é o Beijo, né? Mas ele tem uma obra gigantesca e tem um museu só para ele. Então, nós vamos ter essa oportunidade de passar em algumas dessas localidades, desses museus também, ficam exatamente nesse quarteirão. Depois, para as senhoras que sempre me pedem onde é que tem as lojinhas, onde é que vão comprar as lembranças e tal, temos exatamente uma rua pedonal, faz a ligação entre a ópera e a Catedral de São Leopoldo. Então, nós vamos fazer exatamente esse percurso entre a ópera e a Catedral, e vocês, além das lojinhas, vão ver na Catedral de São Leopoldo, é um dos monumentos góticos mais bonitos. Quem não está localizando, ela tem um telhado muito inclinado, todo esverdeado, com um padrão muito bonito. Nesse caminho também, ali perto da ópera, vamos ver talvez a confeitaria mais famosa do mundo, a Demel, que servia, era dali que saía toda a doceria para os imperadores, né, para a nobreza. Aliás, para quem não sabe, isso é um detalhe, e vocês vão ver isso lá. Os confeiteiros, a doceria da Áustria é das mais famosas do mundo, e sobretudo em Viena. E essa confeitaria que nós vamos visitar, vocês vão ficar admiradíssimos. Eles têm autênticas obras de arte. Tem algumas coisas que são o feijão com arroz deles, né? Aquela zarra, torta. Zarra porque é uma torta de chocolate que tem como chama? Damasco, também por cima, ou no recheio, mas foi feita exatamente no Hotel Zarra. E vamos cruzar isso, vamos até a um outro café famosíssimo, que era o Café Central. A Áustria ou Viena tem praticamente duas coisas, que às vezes a gente aqui mistura, em outros países a gente mistura. São os cafés e as confeitarias. Confeitaria mais no género, para quem conhece o Rio de Janeiro, a confeitaria da Colombo, não é mais isso. E os cafés têm uma função, agora menos, mas enfim, uma função cultural. Era onde todos os intelectuais, os políticos, jornalistas, cientistas, e tudo isso misturado,
porque não havia propriamente uma divisão desses carros, era normal ver o Einstein sentado num desses cafés discutindo com um político qualquer, ou ver o Clint discutindo com um cientista qualquer, ver o Freud ali. Aliás, toda essa comunidade, inclusive judaica, tem alguns bairros interessantes e algumas ruas interessantes que nós vamos visitar também, e ali bem perto até da Catedral de Santo Estevão, que também vamos entrar, que é lindíssima. Alberto, Ou seja, nós acho que nós estamos no ponto alto da live, porque todos estão se pronunciando aí. Doce, que delícia, torta também quero. Com certeza o ponto alto da live. Eu tinha certeza que o ponto alto seria quando chegássemos no castelo lá da Alemanha. Não, tá aí o ponto alto. Já estamos escrevendo. Chocolate em comer. quente, ao som de piano, maravilhoso. Obrigada pela participação, gente. É isso que a gente gosta. E vocês sabem que no Café Central, nada, imagina. No Café Central, inclusive, costuma ter uma fila gigantesca para entrar. Uma fila gigantesca com sol, com chuva, não importa. Porque é um local único. Você vê inúmeros doces que estão expostos, entre eles exatamente a torta, torta de chocolate, que é famosa ali, é o pastel de Belém, lá do lugar. Mas, enfim, então, os melhores confeiteiros, como eu estava dizendo, são vienenses. Qualquer hotel, qualquer restaurante, Michelin, hotel 5 estrelas, vai buscar exatamente esses profissionais, são reconhecidos no mundo inteiro. E nós vamos passar por vários deles. O Café Central é apenas um deles. Tem uma pintura gigantesca da Sissi e do Joseph logo na entrada. Então, isso para dizer que confeitaria é uma coisa e café é outra. Então, os cafés eles utilizavam para se encontrar, para trocar informações, para recitar poemas, enfim, era uma tertúlia cultural, né? Eles mantêm isso até hoje. E existem depois alguns outros cafés que viraram até franchisings, como é o caso da Ida, que você vê praticamente na Áustria toda, mas é muito interessante. Alguma pergunta? Estão falando da culinária, dos doces, estão todos escrevendo aí. Acho que você está acompanhando, olha lá. O que acontece é o seguinte... uma aula de cultura, que coisa linda, viu? Imagina. Estamos firmes na live. Imagina, você já viu que eu coloquei a sílaba tônica na gastronomia, sobretudo nos doces. Sim, né? Sim. É por Olha isso que eu tenho tinha deixado a gastronomia para o final, você entrou com a gastronomia e está ao ponto alto. Exatamente. Eu prometo que não respondo nem a personal trainers, nem a nutricionistas. Eu não jogo, eu deleto. Estão falando aí que vão levar uma mala só para trazer os doces. Duvido que sobra alguma coisa para levar de volta. Mas, enfim. Mas vai ser interessante, porque inclusive nós vamos a um desses cafés, uma dessas confeitarias, a Demel, que aquilo está feito quase como um circuito turístico. Você pode descer as escadas e tem um painel, claro, de vidro, por questões sanitárias ou de higiene, mas você vê os confeiteiros, são muitas obras de arte, né? Então, é interessante exatamente por isso. Bom, mas já vi que caiu aí alguma coisa. Caiu. Pronto, já arrumou. Meus assessores estão me socorrendo. Exato. Bem, a assessoria aqui é ótima. Ao vivo e real time é exatamente assim, sem edição, sem nada. Caiu o telefone, passou o gato, enfim, é normal. Mas pronto, isso para dizer que vamos visitar algumas dessas confeitarias, alguns desses cafés,
onde, se estivéssemos há 120 anos atrás, era perfeitamente normal você encontrar o Freud conversando com alguém, tal como em Paris também acontecia a mesma coisa, né? Era normal você num café parisiense ver o Picasso e o Breton conversando ali. Seria normal você ver o Klimt, o pintor, conversando com o Freud, né? Nada demais, se conheciam e visitavam. Nesse ringue também, agora falando de cientistas, fica a universidade. Universidades também muito interessantes, porque o campus, mais uma vez, tem uns parques. Para vocês terem uma ideia, tudo na Alemanha, na Áustria, está feito para ajudar a sociedade. Sei lá, a minha filha, por exemplo, quando teve o meu neto, na sala do lado, ela estava tendo aula, na sala do lado havia uma mini creche para tomar conta dos bebês, e depois você saía da aula, pegava outra vez, ia dar de mamar. É perfeitamente normal você, a meio da aula, sair para dar de mamar ao filho, volta novamente, e o professor não acha nem estranho, porque isso só para dizer que a sociedade tem hoje em dia um padrão de vida muito, muito mais elevado, e eles acham isso perfeitamente normal, porque já se habituaram, né? A gente aqui acha que é um luxo, para eles é perfeitamente normal. É vida normal, Saindo ainda um pouco. cotidiana. Quando saindo ali da universidade, bem do lado, tem um restaurante que, se nós pudermos, nem que seja ir para tomar um cafezinho, que tem umas pinturas fantásticas e muito, muito engraçadas, muito interessantes, próprias para a gente tirar fotografia, do Einstein. Aliás, o café se chama exatamente Einstein. Então, acho que vocês vão gostar de passear por dentro de Viena, desse palácio da Sissi. O palácio é gigantesco, não pensem no palácio como um edifício. Aquilo é um conjunto de edifícios, entre os quais tinha a parte privativa dos aposentos da realeza. Mas, entre outras coisas, tem a escola, por exemplo, de cavalaria espanhola. Enfim, mas é só um nome, mas eles têm uma raça de cavalos muito conhecidos para quem gosta de equitação. Então, a escola de equitação fica dentro do Palácio da Sissi. E é, inclusive, um espetáculo à parte você ver a apresentação dos cavalos. Todo mundo faz silêncio para não perturbar os cavalos. É muito interessante. E depois tem, inclusive, um baile depois da apresentação dos cavalos. Como eu disse, Viena tem 450 bailes por ano, né? Então, faz parte da cultura deles. Nós vamos depois sair da cidade de Viena. Vamos, ainda antes de sair, ao Schönbrunn, que você já disse que algumas pessoas já conhecem. Vamos passar num outro muito interessante, que é o Belvedere, que também fica nesse ringue. E, então, saindo de Viena, nós vamos fazer um passeio lindíssimo. Vamos pegar uma estrada, primeiro uma autoestrada para sair de Viena, depois vamos pegar uma estrada que vai margeando sempre o rio Danúbio. Então, você vai vendo as águas do rio Danúbio à sua direita, serpenteando, e as encostas da montanha, que nessa época, em final de maio, agora, já tem as folhinhas das videiras, das parreiras. Ali se cultiva também muito vinho. Eles têm até um tipo de vinho que fazem um Eiswein, um vinho que deixam a uva congelar, fica extraordinariamente madura, cai a primeira geada, a primeira neve, e eles espremem a uva já depois de congelada, por isso é que eles chamam de Ice Wine. E então ele fica muito, muito doce, porque, claro, já perdeu quase toda a água, ficou praticamente só o açúcar. Cultiva muito damasco também, ou alperce. Depende, damasco e alperce é mais ou menos a mesma coisa.
mas eles cultivam muito exatamente nessa região. E vamos passar junto de algumas cidades como Krems, Linz, sempre a caminho de Salzburg. Quando chegamos em Salzburg, nós vamos ficar hospedados ali para fazer aquilo que eu chamo de Malbequer, né? Vamos visitar algumas cidades lindíssimas ali à volta, mas vamos gastar, nunca se perde tempo em Salzburg, só se gasta tempo em Salzburg. Vamos ver os jardins da prefeitura, que na verdade é o Palácio de Mirabel, e para quem certamente viu, eu duvido que ninguém tenha visto mais do que uma vez o filme da Noviça Rebelde, né? Eu vi hoje à tarde. Viu? De acordo com a sua indicação. Eu assisti Lógico. hoje à tarde. Aliás, falando nisso, só fazendo aqui um parênteses, nenhum de vocês, eu vou fazer chamada, saber quem é que viu. Não entra ninguém nessa viagem, não sai. A Rosinha vai fazer essa chamada antes de entrar no avião. Quem não assistir o filme da Sissi, com a Romy Schneider, quem assistir o filme Mozart e quem não assistir A Noviça Rebelde. E porque eu vou colocar todo mundo nas mesmas escadas. Vocês lembram daquela música do Dó? Eu não vou cantar para não estragar a live, né? Não é óbvio. Fui várias vezes recomendado pela família que jamais cantasse, né? Vocês entenderão. Mas para quem se lembra daquela música do Dó, Ré, Mi, com a Julie Andrews, na escadaria e correndo pelo meio das flores, vocês vão fazer exatamente o mesmo, né? Decorem a Alberto, música. no ano retrasado, nós tínhamos montado um roteiro que seria a Alemanha. Eu vi que a Lúcia está aí presente conosco, ela me ajudou na montagem do roteiro que nós faríamos esse pedaço junto com a Rússia. Mas aí encareceu muito o tour, então nós enxugamos, tiramos essa parte. E eu sei, quem me conhece sabe que sempre foi o meu sonho conhecer o castelo, né, de Neuschwanstein, o qual nós sabemos que tem uma construção imponente e deslumbrante. Estamos já pertinho dele para você falar dele para nós, né? Isso mesmo. Ou seja, ali em Salzburg nós vamos visitar a casa onde nasceu o Mozart, que é hoje um museu, e tem um café também interessante. Vamos visitar esse palácio e os jardins de Mirabel. Vamos visitar a catedral, vamos subir num funicular até ao topo da montanha, e dependendo da hora, eu vou convidar vocês para sentarem naquelas várias esplanadas que existem. A vista é deslumbrante do castelo, e da última vez o grupo estava acontecendo um recital de música clássica, imagina de quem? Do Mozart. Então, foi interessante, e depois viemos já para baixo ao anoitecer. Então, é muito interessante. Você vai se sentir, quem gosta, olhando para aquelas montanhas, você ainda vai escutar a Noviça Rebelde cantando pelos vales acima, né? Que é uma história real. Eu não sei se vocês sabem, a família von Trapp é exatamente dali, e, claro, a história, em resumo, é de um conde, de um nobre que acaba se apaixonando por uma noviça, que sai do convento e vai ser preceptora, professora, cuidar dos 7 filhos que o cara tem. Quando a Áustria é invadida, ele que era até militar, mas ele não concorda com a visão do Hitler, claro, e acaba tendo que sair. Ficou pobre e viveu o resto da vida da música, né? Então, o filme conta um pouquinho isso, né? E nós vamos passar, então, nessas cidadezinhas também. Vamos visitar Hallstatt, a tal que tem outro teleférico para a gente ver a cidade de cima. Os lagos são fantásticos, fantásticos. É assim uma coisa de cartão postal. As cidades são todas muito bonitinhas, muito bem cuidadas, com lagos, com
ancoradouros nas casas das pessoas que vão fazer a travessia. Na Áustria é proibido você fazer pontes entre os lagos. Você não pode fazer pontes. Então você vê muita travessia de barcos, claro, de ferryboats, de um lado para o outro. É normal porque eles não podem, é proibido fazer pontes. Bom, vamos então até Kitzbühel, que é uma outra cidadezinha encravada nos Alpes. Nós estamos nos Alpes tiroleses. Essa região era o Tirol, ou seja, não pertencia, andavam sempre ali em guerra com a Baviera, mas os austríacos e os tiroleses, né? Então, essa região do Tirol, dos Alpes, é realmente muito bonita, tem várias estâncias de esqui famosíssimas, caríssimas, e muito concorridas no inverno, mas nessa época está tudo florido, né? Nós vamos então começar descendo os Alpes até uma cidade chamada Füssen. E em Füssen vamos... Meu sonho. Exatamente. Vamos pernoitar ali, porque isso vai nos servir. Füssen já é uma cidade que fica muito próxima do Bodensee, o Lago Constança. Vocês lá chamam de Bodensee. Eles chamam Z de mar, né? Como se fosse sea em inglês. E para ele, alguns realmente são gigantescos, o nome não é exagero. Mas eles, como estão longe do mar, para eles qualquer poça d'água é mar. Mas então, Füssen é uma cidade lindíssima, tem também um castelo e um rio lindíssimo, mas está praticamente na cara do castelo de Neuschwanstein. E que foi construído pelo rei doido, né? O rei da Baviera, o Ludwig II, doido porque o indivíduo simplesmente derreteu as finanças da Baviera. A intenção dele era fazer uma linha reta de castelos desde Neuschwanstein até Munique. Vocês veem, né? Todos diferentes, né? E esse castelo, ele nasceu ali em frente e ele olhava, o castelo fica em cima de uma colina bastante íngreme, e ele em criança olhava para aquela colina, ia para lá brincar, e ele sempre imaginava construir um castelo ali quando ele fosse rei, né? Conseguiu, lógico. Castelo lindíssimo, todos conhecem certamente, é tão bonito que encantou o Walt Disney, né? Por isso o logo da Disneylândia é exatamente o Castelo da Cinderela, que se inspirou nele. Existe uma ponte metálica que nós vamos visitar primeiro, porque nós, para subirmos, eu não vou fazer vocês, obviamente, fazer isso a pé, nós vamos subir de ônibus até uma determinada altitude e depois, antes de entrar para o castelo, nós vamos virar à direita e vamos cruzar essa ponte. A ponte é gigantesca, sob uma ravina fabulosa. Você custa acreditar como é que as árvores se equilibram e nascem ali, porque é de tal maneira inclinada, aquilo é muito mais de 45 graus, então é impressionante, tanto de inverno quanto de verão, ou de primavera. Na primavera vocês vão ver uma quantidade de água gigantesca, porque é época do degelo, né? Então todas aquelas neves vão dar origem exatamente a grandes cursos de água. Vamos ver alguns deles ali, até antes de chegar mesmo ao castelo. Mas por que eu vou levar vocês à ponte? Porque a localização para você tirar uma fotografia do castelo é de cima da ponte. Todas as fotografias que você vê no planeta... Alberto, isso tem um preço inestimável. São esses detalhes que enriquecem o roteiro. Porque às vezes a gente passa no percurso e vai embora e perde essas relíquias. Isso é maravilhoso. Esses detalhes enriquecem demais. E nós, como passageiros, sabemos que isso lá na frente a gente olha para trás e fala, meu Deus, como valeu cada minuto, né? E vai ser muito interessante, porque é um local realmente paradisíaco e você vai perceber por que é que o indivíduo resolveu fazer o castelo ali.
Em cima da ponte, você percebe por que foi feito o castelo ali. Essa ponte, hoje em dia, obviamente, é metálica, está perfeitamente segura. Já foi uma ponte de arame, ou seja, mexia, hoje não. Então, é perfeitamente tranquilo e vamos ter essa oportunidade. Depois a gente vai passear no meio... Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não há ônibus que chegue junto do castelo, como é óbvio. Então a gente vai passear um pouquinho pela encosta da montanha, mas um pouco, estamos falando, sei lá, 800 metros, por aí, não chega a 1 quilômetro, né? Para ir da ponte, onde o ônibus nos deixa, até ao castelo. E ali nós vamos ter uma oportunidade de ver um castelo único. Único. Pela grandiosidade, o indivíduo era completamente louco, louco mesmo, porque só a entrada do castelo é magnífica, as salas que vocês vão ver, todo o castelo, para terem uma ideia, ele construiu para ele. Estava proibido alguém entrar no castelo, não era para ninguém conhecer, era só para ele, para deleite dele. E quando eu estou falando de deleite dele, o indivíduo tem assim, uns laivos incríveis. Antes de você entrar no quarto do indivíduo, tem uma gruta. Mas uma gruta mesmo, com pedras, avencas, quem sabe o que é avenca, água caindo, cursos d'água andando, um silêncio. E é por isso que eu fiz assim, esse silêncio, porque é o que você sente. Você não está à espera de encontrar um silêncio de gruta, um frio de gruta, mesmo no verão. E depois a guia, porque a visita é acompanhada pela funcionária do castelo, ela vai, divide o grupo em pequenos grupos e vai sempre na frente, uma funcionária abre uma porta, fecha a outra e tal, e permite que a gente se veja. Não podemos filmar, é por isso que vocês não veem na internet fotos nem filmes do interior, que é extraordinariamente proibido, é rigorosamente proibido, e por isso é uma experiência única. Você entra no quarto do rei e vai ver trabalhos de candeeiros com cristais da Boêmia, lindíssimos. Você vê que inclusive vai achar estranho, porque vai ver uma mesa, até um pouco despretensiosa, em cima de um alçapão. Alberto, eu estou me vendo lá, eu estou me sentindo exatamente dentro do castelo. Eu acho que a maioria também, porque estão todos comentando, que lindo. Mas a minha intenção é essa, é fazer vocês viajarem a partir do sofá. Olha, encantando mesmo. E, portanto, o salão de exposições, as pinturas do teto, tudo em madeira, muito bem restaurado. O castelo está, neste momento, eu estive lá a última vez agora em fevereiro, o castelo está sendo todo restaurado, então tudo aquilo que vocês vão ver, e vamos passar com certeza ainda no ano que vem, vamos passar por vários alunos de belas artes que são técnicos responsáveis pelo restauro, não pode ser um pintor qualquer, como é óbvio, né? E, portanto, eles protegem, fazem umas guias, podemos ver na mesma, mas ver o trabalho, inclusive, de restauro, porque, claro, estamos falando de um castelo que já tem quase 200 anos, né? 100 e muitos anos, então é natural que precise de restauro. Vamos descer até às cozinhas e vamos sair pela cozinha do palácio. Vamos depois pegar novamente o mesmo ônibus da encruzilhada entre o castelo e a ponte. Ali a gente pega o ônibus e vai descer, então, novamente para a base da montanha. E dali vamos pegar o nosso ônibus para ir até um segundo castelo dele, né? Como se ele não tivesse já ficado satisfeito de fazer esse, ele foi fazer um outro, chamado Linderhof, que fica na mesma encosta, mas vamos contornar, nós vamos sair da Alemanha. Dá para visitar os dois, Alberto, nessa mesma viagem, nesse mesmo roteiro? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos visitar é por isso que nós vamos ficar em Füssen, porque de Füssen até ao castelo, nós estamos falando, ao de Neuschwanstein, estamos falando de 15 minutos. Quase daria para ir a pé, mas de ônibus são 15 minutos.
Depois a subida, obviamente, leva muito mais tempo, porque estamos dependentes dos ônibus circulares, o nosso não pode ir, né? Então, há ali uma logística, mas enfim, conseguimos fazer um de manhã, nós vamos sair do hotel bem cedo, a gente vai aproveitar o... que é para fazermos tranquilos, não fazer com correria. Tem que ser, Exato. sim. Depois, quando voltarmos do Neuschwanstein, vamos então almoçar, matamos já o almoço, e logo a seguir ao almoço a gente vai até Linderhof. Para irmos para lá, nós vamos sair da Alemanha, vamos entrar na Áustria, e vamos sair da Áustria e entrar na Alemanha novamente. Por quê? Porque a estrada para lá Bom, uma não aula existe. de geografia junto, né? Que mais? Sim. Eu disse que era um passeio, um roteiro de contos de fadas, né? Sim. As fadas você traz, o conto levo eu. Mas, enfim, vocês vão ver Linderhof, é um castelo já totalmente diferente, bem mais baixo, mas riquíssimo. Riquíssimo. Para terem uma ideia, o sujeito nesse caso, estou com intimidade demais, mas era o Ludwig II, o rei. Há uma cascata de água pela encosta abaixo. Ele chamou o arquiteto, não era bem arquiteto que chamava, mas enfim. Disse, olha, você está vendo essa linha de água descendo pela montanha abaixo? Essa cachoeira? Então faz o seguinte, nessa mesma linha eu vou ficar deitado aqui, com os pés para lá. A minha cama é aqui. E agora você constrói o palácio à volta. O que eu quero é acordar de manhã, abrir as cortinas e ver. E o cara fez isso. Só que a volta do palácio é um parque. Lindíssimo. Tem grutas. Mas gruta, ele era um romântico, né? E como vocês sabem, o estilo romântico do século XIX, sobretudo no centro da Europa, era, na verdade, uma intenção de fazer um revivalismo dos estilos antigos, grego, o românico, enfim. Então, eles, mesmo onde não havia grutas, eles colocavam uma gruta, né? Para enfeitar, para valorizar. Viviam isso, né? Colocavam, montavam ruínas, né? Eles inventavam uma ruína, colocavam, e você vai do castelo de Linderhof até a gruta, pelo meio de uns campos lindíssimos, de uns jardins lindíssimos, uns lagos enormes. Bom, mas falando então do palácio, entre outras coisas, para terem uma ideia, nós vamos entrar dentro de uma sala, você vai ficar perdido. Perdemos o sentido de orientação, porque ele construiu a sala com tantas facetas, de tantos ângulos, todos espelhados, que para onde você olhar, a sala é infinita. Entendeu? Então, o jogo de espelhos, você vê o dourado, enfim, das paredes, das molduras das portas, dos trabalhos de biscuit. Sabe o que é biscuit, né? É a porcelana mais fina, né? Biscuit vem do francês, né? Cuit, de cozimento, e bis, de dois, né? Cozido duas vezes. Né? Alberto, então, um minutinho só, Alberto, só um segundo. Olha, eu estou preocupada porque a Jéssica me deu um aviso de que quando dá 1 hora da live, eu quero primeiro falar que eu estou honrada, porque nós começamos fortes e estamos persistentes. Então, por favor, gente, se cair a live, não terminou. Vocês voltem comigo, porque o Alberto vai terminar o roteiro. Mas eu estou muito preocupada, porque eu acho que nós temos 3 minutos só para dar 1 hora de live. Mas eu estou muito, muito, muito feliz e muito honrada, porque, graças a Deus, todos estão conosco, todos estão interagindo. Para falar a verdade, eu estou apaixonada. Então, se cair, porque a Jéssica me avisou, não saiam. Volta que a gente tem que terminar o roteiro. E não falta muito. Então, vocês não saiam, porque nós estaremos firmes aqui, tá bem? Olha lá, a Jéssica já está avisando que vai cair. Vou só terminar exatamente com Linderhof, para vocês terem uma ideia. No quarto do indivíduo, ele mandou fazer uma plataforma com uma mesa, e a mesa descia, a plataforma descia, os serviçais serviam a mesa,
e a mesa subia, e dessa maneira ele não tinha o desprazer de falar com o serviçal. Então, o castelo era só para ele mesmo, e era lindíssimo, ou é lindíssimo. O castelo tem cada uma das salas uma cor, os candeeiros são muito